Alô, alô. Ótimo dia! Estamos começando mais um episódio do nosso Aplicando Teoria em Ação. Hoje nós vamos para o episódio 3 do estudo do livro Mais Esperto que o Diabo. Nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre a manipulação invisível. Quem programa a sua mente antes de você perceber que está sendo controlado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Noel Montoril, falando aqui diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. E vamos lá ao nosso estudo. Nosso estudo de hoje, os capítulos no livro que se relacionam com o estudo de hoje são os capítulos 9, onde a gente fala sobre educação e religião, o capítulo 10, autoexpressão, e o capítulo 11, que fala da disciplina através da adversidade. Nesses três capítulos, o Napoleão Hill mostra como o controle humano não acontece apenas pelo medo. Nós já falamos aqui, né, no capítulo anterior, sobre esse controle do medo sobre nós, mas também por sistemas que condicionam os nossos comportamentos, as nossas crenças e a nossa identidade mesmo. Então vamos lá, o controle mais perigoso, ele não usa correntes, ele usa repetição, repetição de ideias, repetição de hábitos, repetição de narrativas, repetição de medos. E depois de tempo suficiente nessa repetição, a pessoa passa a defender essa própria prisão que ela se encontra. Ela chama de condicionamento de personalidade. Ela chama o medo de prudência. Ela chama o conformismo de maturidade. E vive sem perceber que grande parte da sua vida foi programada por influências externas. Imagine você comprar um computador novíssimo, visual bonito, alta performance, potência absurda. Mas o sistema operacional que está nesse computador já veio instalado. E junto desse sistema operacional tem crenças limitantes, tem padrões familiares, tem medos sociais, tem regras culturais, tem necessidade de aprovação. Você acredita que você está operando livremente, mas talvez você esteja apenas funcionando dentro de um sistema você nunca escolheu instalar. Aqui se tem o microfone aberto aqui, só fechar aqui rapidinho para não dar interferência, galera. Ok. Então, existe, por exemplo, aquela menina que cresce ouvindo em casa. Não fale alto, mulher precisa agradar, dinheiro muda as pessoas, quem aparece demais é criticado. Essa menina, ela cresce talentosa, mas ela evita exposição, ela tem medo de crescer profissionalmente, ela sabota oportunidades, ela diminui a própria voz. E quando perguntam por que ela é assim, ela responde: eu sou assim. Mas talvez ela nunca tenha sido assim. Talvez ela tenha apenas sido treinada para isso. No capítulo sobre educação e religião, o Rio ele critica os sistemas que muitas vezes ensinam obediência antes de ensinar pensamento crítico. E isso não significa que ele esteja atacando a educação ou esteja atacando a espiritualidade. Significa a gente questionar quando essas instituições desencorajam perguntas, punem a autonomia, reforçam a culpa, alimentam o medo. O diabo descreve pessoas facilmente controláveis como aquelas que não pensam por si mesmas, seguem as multidões, evitam as responsabilidades, vivem pela aprovação dos outros. E isso, gente, continua extremamente atual. Desde a época que o Rio escreveu esse livro até hoje, é assim que as coisas são. No capítulo sobre autoexpressão, o Rio ele mostra algo muito poderoso. Quando a pessoa não expressa a sua verdadeira natureza, ela adoece emocionalmente. Ela vive versões editadas de si mesma para agradar a família, para agradar a sociedade, para agradar o parceiro, para agradar redes sociais.
para agradar os ambientes profissionais. E o preço disso é uma vida inteira de vazio interno. E vai um ponto central do livro. Quando a gente passa por adversidades, a adversidade ela pode destruir ou ela pode despertar. Muitas pessoas acordam apenas quando perdem algo importante, enfrentam dor, quebram financeiramente, vivem uma grande frustração. A dor muitas vezes quebra a hipnose que a pessoa está vivendo e obriga a pessoa finalmente a se perguntar: a vida que eu estou vivendo realmente é minha? Hoje em dia, os algoritmos dos computadores e as inteligências artificiais, elas fazem em segundos o que os sistemas antigos levavam anos para fazer. Essas inteligências artificiais, esses algoritmos, eles aprendem os seus desejos, eles aprendem as suas inseguranças, eles aprendem os seus vícios emocionais, eles aprendem os seus padrões de consumo e devolvem isso para vocês nas mídias sociais em forma de estímulos. Quanto menos silêncio interno a gente vive, mais fácil se torna da gente ser manipulado. E quem controla a sua atenção, controla a sua direção. Carl Jung, ele dizia, até que você torne o seu inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Quantas escolhas você está fazendo que são realmente suas? Nos seus relacionamentos, na sua carreira, nos seus hábitos, nas suas crenças espirituais, nos seus desejos. Você escolheu ou você apenas herdou? De uma aplicação prática real para você perceber isso, durante essa semana, você vai observar quais pensamentos que você repete automaticamente, quais os medos que você herdou da sua família, onde que você estava buscando validação externa, onde que você estava buscando validação dos outros, quais os desejos que são realmente seus. Escreva num pedacinho de papel uma resposta honesta, de verdade. Onde eu estou vivendo no piloto automático? Liberdade não é fazer tudo o que quer. Liberdade é perceber o que está te controlando internamente. E nunca começa a questionar esses condicionamentos internos, vive uma vida escrita por outras pessoas. Vamos deixar de ser controlado pelos sistemas, pelas heranças que a gente herdou de família, pela escola, pela igreja. Vamos deixar de ser controlado, vamos começar a ter pensamento próprio, vamos começar a questionar, vamos começar a encarar os nossos medos de frente, as nossas sombras de frente, entender que elas fazem parte do que a gente é. Vamos aceitar as nossas sombras, vamos aceitar os nossos desejos mais escondidos, vamos abraçar esse lado nosso e agir de acordo com o que a gente realmente é, não com o que a gente acha que os outros esperam da gente. E assim a gente começa o nosso capítulo de hoje, indo diretamente para Belo Horizonte, Ibirité, conversar com ele, nosso querido amigo Magno Vieira. É com você, lindão. Fala pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente aqui de Ibirité, Minas Gerais. Hoje eu busquei ali no livro meu físico algumas coisas que eu sempre gosto de ler meus livros com marcador de texto, tipo que eu coloquei no meu caderno aqui agora e marquei também as partes principais. No capítulo 9 lá, fala sobre a educação primitiva que a gente tem hoje. Demais da conta. Que a educação antigamente, que eu participei na minha escola, ensinar decorar, decoração. E
O que a gente, o que o mundo hoje nos oportuniza e que a gente tem consciência disso, é que o Noelzinho acabou de fazer a introdução aí falando que a gente tem que desenvolver os nossos pensamentos independentes e sair do automatismo. Automatismo. Faça coisas diferentes. Não acorda, é, não dorme do mesmo lado da cama, não acorda, vai ao banheiro, faz alguma coisa antes. A gente tem que pensar para a gente se desenvolver. E isso é muito importante. Outra coisa muito importante que lá nesse capítulo fala é que a gente tem que desenvolver a autodisciplina. E isso autodisciplina dentro do nosso negócio, as obrigações, tudo que aquilo que a gente tem, que a gente coloca na nossa agenda, e, e isso vai nos trazer resultado diferenciado, a gente tem que atuar. Não adianta só colocar lá. E outro detalhe importante que fala nesse capítulo é a capacidade de decidir, tomar decisões, né? Obviamente, quando a gente parte para esse rumo, a gente vai ter algumas decisões erradas que a gente vai tomar, mas no próximo capítulo fala de quando a gente toma algumas decisões erradas, a gente está aprendendo com aquilo. E um detalhe importante, que eu prezo muito isso desde quando eu entrei para a Herbalife, é o controle emocional. Não agir por impulso, não ser tipo. Antigamente você tinha que ser agressivo, você tinha que ser fodão, não podia levar desaforo para casa. Cara, isso já é coisa do passado. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, que esse livro é assim, cara, ele foi escrito em 1938, mas parece que é a atualidade. O mundo que a gente vive hoje, se a gente não atuar com autocontrole emocional, você está encrencado toda hora, é briga no trânsito toda hora. Hoje é falta de compromisso do ser humano em geral. Aí você acaba se irritando. Aquilo que eu falei uma vez sobre paciência, que é deixar paciência, saber esperar sem ficar com raiva e perder o bom humor, e isso também é o controle emocional. Porque tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, se a gente não tiver autocontrole emocional, você vai ver uma vida irritada no trânsito, porque hoje, por exemplo, aqui em Minas, qualquer lugar que você vai tem trânsito. São Paulo, qualquer lugar que você vai tem trânsito, obviamente. Às vezes as pessoas moram numa cidade do interior, tem menos trânsito, mas no trânsito, hoje, quem mora em cidades maiores, se você não tiver autocontrole emocional dentro da sua casa, com esposa, com família, você vai ver uma vida pesada demais da conta por falta de autocontrole emocional, porque às vezes um filho, uma esposa deixa alguma coisa fora do lugar, ou o marido deixa, e se não tiver um autocontrole emocional ali para saber conduzir uma situação, aquilo ali vai nos trazer dias pesados demais da conta, né? E o mundo hoje está cheio de quê? De informações. Porém, as ações... Porque informação, cara, tem tantas informações hoje. A gente, é, a gente tem as informações. Aquilo que eu sempre falo. Informação sem ação é sem resultado nenhum. Agora, o que transforma isso em sabedoria? Quando você tem uma informação, que eu estou falando aqui sobre autocontrole emocional, a gente tem uma ação e aquilo ali vai transformar em quê? Sabedoria. Por exemplo, informação. Evita briga no trânsito. Isso é uma informação. Porque todo dia está dando confusão, briga, essas coisas. No trânsito é assim, cara. O cara dá uma fechada. Aí você tem essa informação. Mas qual que é a ação que você vai praticar
exatamente no momento que aconteceu uma fechada, que alguém esbarrar no seu carro, ou uma moto te fechar, ou fazer qualquer coisa. Qual que é a ação que você vai tomar? É a ação de falta de controle? Então, quando você tem a informação, você pratica a ação de uma forma, isso aí é o quê? Está transformando em sabedoria. O capítulo 10 ali vem da autodisciplina, que grandes resultados vêm de repetição e disciplina. Se nós todos aqui, trazendo para o nosso negócio, se cutucar 2 pessoas por dia, ou 5, aquilo que a pessoa conseguir fazer. Isso aí, em um dia. Bom, vamos botar 5 pessoas por dia. Cutucar 5 pessoas por dia. Em um mês, dá 150. Em um ano, dá 1.800. Disciplina e repetição. Repetir isso todos os dias. Cara, vai começar a ter cliente, vai começar a ter consultor, vai começar a vender produto todo dia. 5. Só no 8 tudo bem. 8 tudo bem? 5 por dia. 5 por dia. Que é a disciplina. A disciplina é primordial na vida do ser humano, em tudo. Disciplina em ser educado com a esposa, disciplina em ter autocontrole emocional, disciplina em participar de treinamentos, disciplina em fazer as higienes diárias, disciplina em ter um carro limpo, porque às vezes, por exemplo, a falta de disciplina de um carro limpo, você entra dentro do carro de uma pessoa, o carro está virado de cabeça para baixo. Água mineral jogada no chão, copo de água, roupa, bolsa, tênis debaixo do banco, uma confusada do peru. Então, isso é o quê? Disciplina em ter ali aquilo ali para que você tenha o quê? Bem-estar. E o capítulo 11 ele fala sobre aprender com as adversidades, né? Toda adversidade traz uma oportunidade para que a gente possa aprender, né? Por exemplo, a gente fracassa num monte de coisa. Várias coisas que a gente faz no dia a dia, a gente fracassa. Só que essas adversidades, elas são o quê? Para nos ensinar. E quando a gente tem a cabeça aberta para aprender, isso aí vai fortalecer, por exemplo, pandemia veio e dispersou muitas pessoas do nosso negócio. E só que as pessoas que realmente fazem, são pessoas fortes. São pessoas fortalecidas. Serve para quê? Redirecionar. Por exemplo, a pandemia. O nosso negócio não invadiu online, com muitos treinamentos online. E para quê? Para desenvolver a sabedoria da gente, né? E um detalhe importante, tem muitas pessoas que prostam diante das dificuldades. A primeira dificuldade que aparece, a pessoa apaga. Então, esse livro, são coisas assim, que a gente tem que ler esse livro, tem que marcar, tem que estudar, tem que ler. É tipo, todos os dias, eu tenho a disciplina, todos os dias, eu escuto, só durmo escutando. David Goddard, o Napoleão Hill, o Joe Dispenza. Todos os dias eu escuto. O Dinon, o Neville Goddard, todos os dias. É sem a menor possibilidade. Por que, Magrão? Porque isso é um treino na nossa mente. Se a gente deixa de treinar a nossa mente, aquilo ali cai no esquecimento e a gente passa a já deixar de exercitar aquilo ali. Deixar de exercitar o poder da visualização. Porque para mim é primordial dentro da minha vida, a vida leve que eu tenho hoje, a vida boa que eu tenho hoje, óbvio, produtividade, acordar cedo, isso tudo faz parte da minha vida boa, minha vida leve. Ah, mas que vida boa é essa que você está falando aí, que você acorda 4 da manhã, 3h40 da manhã?
Cara, isso faz parte da minha vida boa, da minha vida leve, entendeu? Onde que eu aprendo, onde que eu tenho autodisciplina, onde que eu faço as coisas, onde que eu leio meu livro. Hoje, por exemplo, por causa do estudo, estou lendo um livro que eu li 4 páginas só, mas não deixei de ler minhas 4 páginas do livro. Então, isso é que vai moldando a nossa mentalidade para que a gente tenha uma vida diferente. Mas isso tem que ser estudado e praticado. Nossa, eu já li aquele livro Mais Perto que o Diabo, eu sei ele decorado, de trás para frente, de frente para trás. Se você me perguntar sobre o capítulo 1, eu sei decorado aqui, mas o que está aplicando? Conhecimento. Aí eu sei tudo sobre esse livro, eu sei tudo sobre como fazer amigo, influenciar pessoas. Eu sei que eu tenho que saber, eu sei que eu tenho que saber chegar num ambiente e chamar a pessoa pelo nome, eu tenho que decorar o nome, que o nome é uma coisa doce. Tá, mas tá aplicando isso? São as aplicações, e isso só vem com o quê? Com constância, 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 autodisciplina. Minha contribuição para hoje. Serginho está na área aí? Bora evoluir. Gratidão por estar aqui. É o que o Noel colocou na introdução e o que o Magno colocou, ele mostra dentro da simplicidade, tá? Nós trabalhamos com a nossa mente, nós produzimos, nós acreditamos que tudo pode acontecer de fato, mas nesse acontecimento vem a questão do desejo, né? E nada muda simplesmente pelo desejo, mas sim pela constância, pela prática consciente. E é muito bacana, porque quando nós fazemos essa cooperação do nosso conhecimento para nossas habilidades, criando esses nossos hábitos, nós nos sentimos muito confortáveis de verdade. E esse conforto, ele nos protege a nossa imagem, nos protege a nossa transformação. E o livro, ele é muito atual e com certeza aquilo que nós vivemos na nossa realidade de hoje tem muito a ver com aquilo que foi colocado lá atrás, né? Então nós percebemos que as coisas simples, elas vão sempre ser mantidas independente da evolução que nós passamos pelo processo atual, né? De tantas coisas, tantas informações, mas sim a possibilidade de nos desenvolvermos dentro das habilidades que nos competem, que nós já adquirimos, e, consequentemente, a facilidade que nós temos de aproveitar esses momentos de grandes evoluções. Para isso, é preciso estar preparado dentro de aprender com a diversidade. E eu acho que o grande reforço que nós temos disso tudo é ter grupos como esse, onde nós praticamos aquilo que aprendemos e automaticamente desperta aquela força interior que tanto buscamos e podemos aplicar de uma forma bastante simples, que é de onde vêm os verdadeiros hábitos sendo construídos, dentro da forma simples, sem o sofrimento ali, né, de viver de uma forma automática, mas sim sempre questionando aquilo que acontece para que aquilo se torne algo positivo. Porque desenvolver isso não é simplesmente uma coisa que acontece, é um desejo, mas o desejo tem que ser de uma forma consciente, onde você coloca a sua história, onde você percebe que a dor pode sim existir, mas aquilo dali é uma força muito grande, porque aquilo ali é a sua história. E quando você começa a entender esse processo, o começo da transformação consciente acontece. E a grande força que nós temos é aproveitar isso nesse exato momento. Nós estudamos aqui sobre o poder do agora, e isso tudo reflete de uma constante que nós aplicamos no nosso dia a dia. E a grande força que nós temos, ela já existe baseado, sim, na nossa história. E o que nós adquirimos de conhecimento é aquilo que nós acrescentamos, né, para melhorar ainda mais essa qualidade de vida e entender que as narrativas existem, que os fatos existem, que as ideologias existem, mas que nós podemos, sim, ter as nossas grandes escolhas. E isso faz total diferença. Beijo no coração de vocês. Eu vou estar saindo aqui, que eu estou com um compromisso aqui de imediato aqui, mas beijo no coração e bora evoluir, fazer o que tem que ser feito, porque nós merecemos tudo aquilo que Deus nos propõe no nosso dia a dia.
Até mais, gente. Então, Serginho, vamos para onde agora, turma? Mais alguém que queira contribuir? Vamos vir para cá, né? Oi, bom dia a todos, né, Regiane? É muito interessante, né, esse livro, porque ele nos clareia, né, dá uma um clareamento, mostrando que a gente tem que ter opinião própria, né, e tem que ter muita decisão, porque sem isso nada vai acontecer, e que disciplina é tudo. E para quem tem fé, né, porque tem que ter fé, e a pessoa tem que ter fé e acreditar nela, e saber que ela pode e que ela tem poder. Então, assim, para mim ficou muito claro essa parte, que quem aprende não depende, né? Eles não querem que ninguém aprende ali, né? Quer ficar, né? Ele fala como é que ele entra na mente das pessoas, né? Desde quando ela é criança ali. Então, isso é muito importante, a gente ter decisão própria de tudo que a gente quer e ter a certeza do que a gente quer fazer. E ir com medo mesmo. Então, porque senão ele vai conseguir, né, entrar e sabotar a mente. Então, assim, quem aprende não depende, para mim isso é muito, muito sério, né, e muito, muito certo. Disciplina é tudo, né? Eu acho que a gente está nesse grupo não é à toa, né? É muita gratidão, é um aprendizado muito rico, né? Porque isso aqui é muito gratificante, porque só tá quem quer. E quem quer fazer mudança não é todo mundo, é 2% mesmo, né? Que ele não consegue dar conta ali. Então, assim, da minha parte, é muita gratidão, é muito agradecimento mesmo, né? E saber também que tem a minha parte, porque se eu também não quisesse, eu também não estaria, como nós todos estamos, né? Então, assim, e ele fala claramente lá, né, como que ele entra na mente das pessoas, né? E assim, quando você vê e você consegue fazer essa definição, é muito importante, porque você consegue viver escolha e escolher o que é mais, né, importante ali, e que a gente é a pessoa mais importante. Então, que a gente tem que se respeitar. Então, quando a gente se respeita, as coisas acontecem e as pessoas passam a respeitar a gente, porque a gente já não aceita mais ser manipulado por nada. Então, da minha parte, era tudo isso, né? E quem aprende não depende. E nós vamos para onde? Milton, Gostaria de Bom falar. dia, pessoal. o Milton tinha levantado a mãozinha, Marquinhos, assim que ele terminar, e você fala, tá bom? Pessoal, reforçando o que a Regiane está falando, a entrevista ele fala que o inimigo, o inimigo fala para ele que os dois aliados dele é a igreja e a escola. Por quê? Porque lá eles alienam a mente das pessoas e elas não pensam por si só. Então, o pior inimigo dele é a pessoa que tem a sua própria convicção, seu próprio pensamento e não deixa levar pelo que as outras pessoas pensam ele vai alienando, ele vai pegando as pessoas pelo vício e esse é os aliados dele, onde ele vai entrando nas famílias. É dessa forma que ele vai destruindo e reforçando o exército dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas partes. Então, às vezes a gente acha que a gente está cercado de proteção, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer essa leitura se realmente a gente está ajudando ou a gente está atrapalhando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas partes. Isso foi no capítulo 9 que ele passou. E agora a gente vai para onde? Ô, Milton, vamos fazer o seguinte, gente. Faltam 2 minutos para cair essa conexão. Eu vou liberar um novo link, aí entra na sequência Marquívia, Sheila e Delma já falando, tá bom? Então, eu vou fechar aqui rapidinho. Entrem lá no grupo, já podem clicar no novo link que tem lá para a gente entrar, tá bom? Até já.